Olá, eu sou o Márcio Barbosa, eu sou psicólogo clínico, eu tenho 1,74 m de altura, tenho a pele clara, tenho cabelo curto e o rosto arredondado. Além da atuação clínica, minha trajetória é também na área da educação, com uma dedicação especial à educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Meu objetivo com esse conteúdo é aproximar a psicologia da prática pedagógica, trazendo reflexões e orientações sobre como construir ambientes escolares mais inclusivos, que respeitem as diferenças e promovam o desenvolvimento de todos os alunos. Vamos juntos, né, entender como a escola pode ser um espaço de acolhimento e aprendizagem e inclusão para todos. Eu vou falar aqui um pouco da teoria de Vygotsky, né? Ele tem alguns conceitos que eu vou estar falando para vocês aqui, que são cinco. Cinco não, são seis, né? Que é a mediação, a zona de desenvolvimento proximal, funções psicológicas inferiores e superiores, né? Interação social, internalização e também a linguagem, né? Então, começando a aqui falar um pouco sobre esse importante pensador, né, que traz conceitos muito importantes, não só para a educação, mas para todos nós, né, em sociedade, né? Então, a gente, nessa segunda semana, nesse curso de educação especial na perspectiva de educação é, inclusiva, nós estudamos Vygotsky, né? Então, como eu vou falar sobre seu primeiro conceito, que é a mediação, né? Mediação seria o desenvolvimento humano quando ele ocorre por meio de interações mediadas, principalmente pela linguagem e pelos instrumentos culturais, né? Como que eu colocaria um exemplo nesse conceito de mediação, né? Eu poderia dar um exemplo do uso de lápis, livros, computadores como ferramentas de mediação do aprendizado, né? Essa mediação, no exemplo prático, por exemplo, seria um aluno com deficiência auditiva que utiliza a língua brasileira de sinais, Libras, né, como meio de comunicação, né? A pessoa, né, o intérprete de Libras, atua ali nessa situação como mediador entre o aluno e o professor ou a turma, possibilitando o acesso à informação. Né? Na educação especial, o uso de recursos de tecnologia assistiva, como pranchas de comunicação ou software de leitura, são mediadores que favorecem a aprendizagem e a participação dos estudantes, né? Então, nós vemos aí que essa mediação ela é muito importante nessa perspectiva da educação inclusiva, né? Um segundo conceito que eu queria falar é a zona de desenvolvimento proximal, né, que representa a distância entre o que a criança já consegue fazer sozinha e o que ela pode realizar com a ajuda de um adulto ou de um colega mais experiente. Um exemplo disso seria uma criança que não sabe fazer uma operação matemática sozinha, mas consegue realizar com a orientação do professor. Um exemplo prático disso seria, por exemplo, um estudante com deficiência intelectual consegue resolver problemas matemáticos simples com o apoio do professor, mas ainda não consegue sozinho. O professor cria atividades de apoio graduadas, respeitando o ritmo do aluno. Né? Então, esse professor aí é de suma importância para o desenvolvimento desse aluno. Né? Na educação especial, né, o planejamento de atividades que respeitam a zona de desenvolvimento proximal é essencial para promover avanços reais, evitando tanto o abandono quanto a sobrecarga desses alunos. Né? Um terceiro conceito seria as funções psicológicas inferiores e superiores. As funções psicológicas inferiores são aquelas de base biológica, como a percepção e memória elementar. As funções psicológicas superiores, como pensamento abstrato, linguagem complexa, autorregulação, se desenvolve pela mediação cultural e interação social. Um exemplo prático disso seria uma criança pode perceber cores, função psicológica inferior, e com mediação adequada, aprender a classificá-las por tonalidades, função psicológica superior. Na educação especial, reconhecer, reconhecer que funções superiores podem se desenvolver com suporte adequado, como o uso de recursos visuais, jogos ou
jogos ou estratégias de ensino diversificadas, né? Um quarto conceito seria a interação social. O aprendizado é fundamentalmente social. A aprendizagem é, é, acontece no primeiro plano, interpsicológico, entre as pessoas, e depois a intrapsicológico, dentro da mente da criança. Um exemplo disso seria: a criança aprende a linguagem conversando com os outros, e só depois internaliza a fala. Um exemplo prático disso seria: o grupo de alunos colabora em uma atividade de leitura compartilhada. A troca de ideias possibilita que todos avancem no processo de compreensão. Na educação especial, o trabalho em grupo, como tutoria entre pares, o apoio colaborativo, fortalece a aprendizagem, superando a exclusão e promovendo o pertencimento, né? A internalização, que é outro conceito de Vygotsky, é o processo pelo qual as interações sociais e culturais se transformam em processos psicológicos internos. Um exemplo disso seria brincar de faz de contas antes de entender regras sociais internalizadas. Exemplo prático. Inicialmente, uma criança conta usando os dedos, mas com o tempo passa a fazer cálculos mentalmente. Na educação especial, apoiar o processo de internalização, usando estratégias adaptadas, contribui para a autonomia do aluno e fortalece suas aprendizagens. O último conceito seria a linguagem. Para Vygotsky, enfatiza o papel fundamental da linguagem no desenvolvimento do pensamento e da aprendizagem. A linguagem é vista como ferramenta de mediação e regulação das funções psicológicas. Um exemplo disso seria a fala privada que a criança usa para orientar o próprio comportamento. Exemplo prático: um estudante com transtorno do espectro autista pode usar sistemas alternativos de comunicação, como PECs ou aplicativos, para expressar suas ideias. Na educação especial, a linguagem, em qualquer forma, é base para o desenvolvimento cognitivo e social. Por isso, é fundamental investir a comunicação acessível e nos recursos de mediação, né? Também, né, dentro dessa segunda semana, nós estudamos o artigo O Social e o Cultural na obra de Vygotsky, né, de Ângelo Pino Sergado. Ele analisa duas categorias fundamentais para compreender a teoria de Levi-Vygotsky: o social e o cultural. A seguir, né, eu vou apresentar os principais pontos abordados no texto, né, que é a centralidade do social e do cultural, que Vygotsky destaca que as funções mentais superiores têm origem nas interações sociais e são moldadas pelo contexto cultural. Essas funções não são inatas, mas desenvolvidas por meio de relações sociais e da internalização de ferramentas culturais como a linguagem. Outro conceito que é trabalhado nesse artigo são funções mentais superiores com relações sociais internalizadas. As funções mentais superiores, como pensamentos, memória e atenção voluntária, são vistas como produtos da internalização das interações sociais. Inicialmente, essas funções existem no plano interpsicológico entre indivíduos e, posteriormente, na internalização do plano intrapsicológico dentro do indivíduo. Outro conceito que é estudado nesse artigo também é o mecanismo semiótico. Vygotsky propõe que a transformação das interações sociais em funções psicológicas ocorre por meio de mecanismos semióticos, especialmente a linguagem. A linguagem, ela atua como mediadora, permitindo que o indivíduo internalize as experiências sociais e as transforme em processos mentais. Outro conceito também é a influência do materialismo histórico e o dialético, né? A análise de Vygotsky é fundamentada no materialismo histórico e dialético, influenciado pelas ideias de Karl Marx. Ele considera que o desenvolvimento psicológico é resultado das condições históricas e sociais, enfatizando a importância do contexto na formação das funções mentais. Outro conceito também muito exemplificado, né,
não no meio social, mas no acadêmico, esse conceito de implicações para a educação. A compreensão de que as funções mentais superiores são construídas social e culturalmente tem implicações diretas para a educação. Destaca-se a importância de ambientes educacionais que promovam interações sociais significativas e o uso de ferramentas culturais para facilitar o desenvolvimento cognitivo dos alunos, né? Esses pontos ressaltam a visão de Vygotsky de que o desenvolvimento humano é profundamente influenciado pelas interações sociais e pelo contexto cultural. A internalização dessas interações, mediada pela linguagem e por outros signos, é fundamental para a formação das funções mentais superiores. Outro artigo que nós trabalhamos também essa segunda semana foi o artigo sobre o desenvolvimento e deficiência na perspectiva histórico-cultural, contribuições para a educação especial e inclusiva, de Débora Dainês. Ela propõe uma análise crítica sobre como a deficiência é compreendida e abordada no contexto educacional, fundamentando-se na psicologia histórico-cultural de Lev Vygotsky. A seguir, né, que eu vou destacar os principais pontos abordados nessa obra, né? O primeiro deles é a deficiência como construção social e histórica, né? Essa definição, ela mostra que a deficiência não é vista apenas como uma limitação biológica, mas como uma construção social e histórica. O ambiente social pode tanto favorecer quanto dificultar o desenvolvimento de novas formações psicológicas, dependendo das interações e mediações estabelecidas. Nesse artigo aqui, né, ou em todo esse aparato que eu estou falando, esses conceitos, eu quero ser bem sucinto, mas bem objetivo, né? Eu acho que eu estou sendo bem claro e objetivo e faço, assim, esses conceitos, né? Mas, assim, eu vou falar sobre esses conceitos, mas é importante ler também o artigo, né? Eu vou deixar aqui também nos comentários o endereço do site para vocês estarem dando uma pesquisada ou lendo sobre o assunto, tá bom? E o segundo conceito que ela fala aqui é a natureza dinâmica da deficiência. A deficiência possui uma natureza dinâmica, sendo influenciada pelos processos educacionais e pelas interações sociais. Isso significa que as limitações não são fixas e podem ser transformadas através de práticas pedagógicas e adequadas. O terceiro conceito que ela vai falar ali nesse artigo é a importância da mediação pedagógica. A mediação pedagógica desempenha um papel crucial na constituição da ação prospectiva do aluno com deficiência. Através de intervenções educativas intencionais, é possível promover o desenvolvimento e a aprendizagem desses alunos, né? O quarto conceito que ela fala é a crítica ao conceito de compensação. O artigo questiona a ideia de compreensão como uma forma de corrigir déficits orgânicos, argumentando que essa perspectiva pode levar à normalização do indivíduo e à negligência das condições sociais que influenciam o desenvolvimento humano. Em vez disso, propõe-se uma abordagem que considera a complexidade do desenvolvimento e a importância das interações sociais. Um quinto conceito é o papel da escola na humanização. A escola é vista como um espaço fundamental para a humanização, onde as especificidades dos alunos não devem ser tratadas como impedimentos, mas como oportunidades para práticas pedagógicas inclusivas que promovam o desenvolvimento de todos. Esses pontos ressaltam a necessidade de uma abordagem educacional que reconheça a deficiência como uma construção social e que valorize as interações e mediações no processo de desenvolvimento dos alunos. A obra de Débora Dainês contribui significativamente para a reflexão sobre práticas inclusivas e o papel transformador da educação. Bem, eu falei aqui nesse vídeo, né, eu fui bem sucinto aqui, eu falei as teorias de Vygotsky, né, também falei sobre os principais pontos aqui do artigo o social e o cultural na obra de Vygotsky, também falei sobre o artigo Desenvolvimento e Deficiência na Perspectiva Histórica e Cultural,
contribuições para a educação especial e inclusiva, de Débora Dainês. Então, esses artigos aqui, eu vou deixar o endereço abaixo do vídeo, quem quiser pesquisar, quem quiser ler e estudar sobre o assunto, que é muito importante, né, a gente ter conhecimento sobre esse aspecto da educação especial, dentro da perspectiva da educação inclusiva, porque nós, como cidadãos, nós também temos responsabilidades dentro da sociedade. Então, o conhecimento ele é válido justamente para que essa interação, né, com o outro seja significativa para todos, né? Então, isso é a mensagem que eu quero passar, e vejo que essa educação especial na perspectiva da educação inclusiva, ela nos deixa em reflexão a todo momento, tá? A todo momento você tem um pensamento, você tem uma reflexão sobre esse assunto. Então, é importante a gente sempre estar atualizando, sabendo mais sobre o assunto, para que isso vire uma realidade dentro da nossa sociedade, ok? Muito obrigado e tenha um bom final de semana.